Meus irmãos, de saúde com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O livro de Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos encontrar, amém? Que diz assim, o verso 5. Ao qual glória para todos sempre, amém. Verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Amém? Poderão nos assentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, os irmãos estão alegres com Jesus, amém? E os bancos? Não vi falar nada, se melhorou, se não melhorou. Melhorou, né, irmãos? Amém? Os bancos melhoraram, né? Pouco. Eu percebi na escola dominical, quando eu sentava ali, irmão, virava para lá, virava para cá. E na escola dominical eu fiquei até mais quieto, por último agora. E ficou melhor, acredito que ficou melhor, mais bonito, né? Graças a Deus por isso. E lembrando já os avisos. Amanhã, quarta-feira, oração com as irmãs das 7 às 8, oração com as irmãs das 15 às 16 horas, todas as irmãs, inclusive as da frente, né? Amanhã à noite, aula de música, aula de teologia, amanhã à noite, médio e básico. Tá, amém. Sexta-feira, quinta-feira, culto de testemunho com toda a igreja. Os irmãos venham para o culto de quinta-feira. Tem sido uma benção esse culto de quinta-feira, tá, irmãos? Esforçem e venham. Sexta-feira teremos aula de música, se Deus permitir, e também culto na casa do presbítero Josias. Amém? Amém. Então, culto na casa do presbítero Josias, quinta-feira. Abraão e todos os irmãos aqui, obreiros. Sexta-feira, tá? Todos os irmãos, sexta-feira. Quem sabe onde Abraão mora, diga amém. Aliás, Josias, estou trocando. É um Abraão que vai lá, está comandando junto com o Serginho e toda a equipe, né? E sábado teremos também a nossa consagração de 8 às 10 da manhã em prol da nossa festividade, tá? Então os irmãos venham. Aí, sábado, estivemos aqui em 16 irmãos, pessoas orando de manhã. É oração mesmo, não é só louvor, não. Eu tive agora à noite, aqui ajoelhado, pensando, quando eu falei que Jesus estou na sua casa de oração. Aí eu fiquei pensando que Jesus disse que a minha casa é chamada de casa de oração. Mas às vezes nós transformamos a casa em louvor, casa de louvor. Casa de louvor, a oração é pouca, sempre pouca, né? Principalmente quando a gente chega depois da oração. É sempre pouca, ainda aí fica zerado, quase tudo. Mas então os irmãos que podem vir, esforcem. Se a gente não esforçar, a gente não vem também, né, irmãos? Não vem. A bênção nós queremos, com certeza, mas os irmãos esforçem para vir, 1h30 de oração, aí, sábado de manhã, louvores, às 10 horas, em consagração. Jejum, até 10 horas, 11, meio-dia, todos os irmãos puderem, tá? E sábado à noite, nosso grande culto aqui. Domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical. E a nossa festividade se aproxima, né? A nossa festa será 5 dias de festividades. Quarta-feira, com o grupo de varões, né? O ADESG local, de homens. Quarta-feira, o pregador, o pastor Rosivaldo, de São Miguel do Guaporé, e toda a igreja. Entrada das bandeiras, entrada da diretoria, pregação do evangelho, e vai ser uma benção, tá? Quinta-feira,
será com a tia Josi de São Francisco, com o departamento de criança, mas com toda a igreja. Sexta-feira, será com integração discipulado, pastor Josiel, Gilson. Pastor Gilson de Ji-Paraná vai estar pregando na sexta-feira com toda a igreja, Irmãos Brasil da cidade de Cerejeiras, cantando, louvando o Senhor e nossos cantores locais. E sábado será com a Almadesg, jovens e adolescentes, sábado, e pregador pastor Ari Paulo de Vilhena, cantor Irmãos Brasil. E de manhã, estudo bíblico de 8h30 ao meio-dia, ministração com o pastor Ari Paulo, Irmãos Brasil, louvando o Senhor. E domingo à noite, e teremos a presença do pastor Nelson Lutemberg. Ele disse que talvez não seria 100% certeza, mas conversamos com ele agora por último, em São Miguel. Ele disse: meu filho, deve dar certo, vou fazer tudo para estar lá. Mas cremos que ele estará conosco aqui domingo à noite. Pastor Nelson Lutemberg, presidente da nossa convenção, 5º presidente da CGADB do Brasil, claro, e também pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho, servo do Senhor Jesus, além do mais, né? Nosso pastor. Glória a Deus. Quantos entenderam? Amém? Então, nós temos aí 7 vacas para nós comer, amém? E tem irmão que falou: se faltar, pastor, me avisa. E graças a Deus, os irmãos doaram. Estão doando. E eu peço à liderança da festa que matem vaca para o povo comer, não é? Enquanto tiver, matem. Carne assada, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E às vezes tem alguns que pedem vaca e depois fica regrando. Não, só assa domingo, né, para economizar. E depois só para vender que sobrou. Não, se sobrar, a gente vê o que faz. Mas eu peço aos irmãos que vão matar a vaca e vão comer carne, amém? Estão liberados para matar, né, e põe carne, não deixe faltar carne na panela. E arroz, feijão, não deixe faltar. Que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Quantos entenderam? Amém, para a glória do Senhor. Meus irmãos, nós vamos aqui, o horário já voa. O versículo 5, o qual glória para todos sempre, amém. Quem está acompanhando deve estar inteirado do assunto que estamos abordando. Praticamente quase toda terça, é um mesmo livro praticamente, mas muda a temática, né? Tem um tema um pouco diferente. E terça passada, tivemos abordando sobre a responsabilidade da entrega de si mesmo, como Jesus entregou por nós. E hoje vamos meditar um pouquinho sobre esses versículos, que diz aqui: ao qual glória para todos sempre. E ao qual, no versículo 5, né? Ao qual ele está ligando o versículo 5 ao versículo 6. É uma ligação de assunto. É uma continuidade do mesmo assunto, o assunto é uma saudação do apóstolo Paulo aos irmãos da galáxia. E nós observamos alguns itens dessas saudações do apóstolo Paulo. Uma das coisas interessantes que nós vimos, várias delas, foi a palavra nosso Deus, aí dentro da saudação, algumas vezes ele referindo-se nosso Deus. De 5 versículos, 3 vezes ele fala sobre o nosso Deus. Isso é importante para nós e para os irmãos da galáxia daquele tempo, porque esse nosso Deus, antigamente, nós não poderíamos falar assim. Nós aqui, da nossa galáxia aqui, da 425, 429, né? Nós não poderíamos falar nosso Deus. Isso era só Israel. Era só Israel que poderia falar nosso Deus.
Mas Paulo aborda isso dizendo no Novo Testamento que o Deus de Israel também é o nosso Deus. O Deus que era do Antigo Testamento, ele continua sendo do povo e abordando sobre a limitação da graça, ou seja, a limitação da paz, do Deus da paz do Antigo Testamento, não porque não tinha propósito nem poder para essa limitação, mas até que chegasse a plenitude dos tempos, sobre essa limitação da graça ao povo de Israel. E no Novo Testamento, vendo essa abrangência maior, a graça, tomando em primeiro lugar, intermediando para depois vir em segundo plano a paz. E lembramos que não há paz sem a graça. E não vemos essa inversão no Novo Testamento. E a glória, nós vemos agora essa ligação que Jesus entregou a si mesmo para perdoar, nos livrar dos nossos pecados. E o versículo 5 está dizendo a qual? A qual quem? A qual Deus Pai, do versículo 4, o qual refere-se ao Deus Filho. Sabemos que Deus Pai tem grande parte no envio do Deus Filho, porque João 3,16 diz que ele deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, há um projeto, e nós vemos aqui que ao qual não está se referindo ao Deus Pai do versículo 4, mas ao Deus Filho, e não está no plural, aos quais, porque ele refere-se a Deus Pai e a Deus Filho no versículo 4, mas no versículo 5 ele não diz aos quais, mas está no plural, ao qual, que refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, ao qual aqui refere ao Senhor Jesus Cristo, ao qual glória. Então, ao qual é Jesus. E a ele, o que devemos fazer? Dizer o quê? Glória. Glória. E convém nós até enfatizar que no Novo Testamento, o Novo Testamento nos aludia muito às palmas, fazia muita referência a palmas. Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele leva mais que nós devemos dar glória. Glória. E, então, por isso nós não temos muito esse costume, não vai ninguém para o inferno por fazer isso, mas nós no Novo Testamento somos ensinados que é melhor que nós abrimos nossos lábios, porque as palmas, muitas vezes, irmão, quem recebe ela acha que é para ele, não é? Alguém, quando está aqui na frente, alguém bate palma, é porque esse alguém teve um auge na sua pregação e o povo achou bom, e aí vai palmas, né? E dá uma ideia que a gente está aplaudindo o pregador, quem está falando. Mas glória, a gente já diz logo, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Tem glória aí? Então, glória não é para mim. A glória não é para você. Glória não é para o pastor da igreja, não é para o pregador, não é para o cantor. Não é por mais que seja digno o nosso presidente da nossa convenção, mas ele diz também glória ao Senhor. E nós somos alertados no Antigo Testamento que já havia essa glória no Antigo Testamento. E nós vimos que a própria Arca da Aliança representava a presença de Deus, representava a glória de Deus no meio do povo de Israel. E certa feita, quando roubaram a arca, alguém morreu, caiu, e ouve-se as palavras, foi-se a glória de Israel. Não é? Mas no Novo
Testamento aqui, que a glória não pertence às celebridades das novelas, às celebridades do seu clube esportivo, mas está dizendo ao qual, a quem ele, aquele que deu a si mesmo, quem ele, Jesus, que se ofertou não de forma parcial, mas de forma voluntária pelos nossos pecados. E tem uns pregadores, cantores, que quando começam bem, mas depois eles crescem tanto que falta dizer glórias ao Pai, glórias ao Filho, glória ao Espírito Santo e glórias a mim também. Mas nesta noite nós aprendemos que toda honra e toda glória pertence ao Deus que você serve. Toda adoração. Nenhum anjo que apareça para nós não podemos prestar honra e prestarmos glória, prestarmos adoração a Ele, porque só tem um que é digno de louvor, é digno de honra e é digno de glória. É aquele que deu a si mesmo pelos nossos pecados. Aleluia. E às vezes a glória devemos dar a Ele, a honra a Ele. E o profeta Isaías já havia falado de que a minha glória não lhe darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Então, Deus não aceita dar a sua glória a outrem. E certa feita um rei diz, eita, se engrandeceu tanto, ele diz, ei, mas não é esta a grande Babilônia que eu construí com as minhas próprias forças, com o meu próprio poder, não é? E a Bíblia diz que passou dele a sua glória, ele deixou o palácio e foi morar com os animais no campo, porque Deus não dá a sua glória, não deu a Nabucodonosor, e também ele não aceitou as palavras de Herodes, foi Herodes, morreu comido de bicho porque não deu glória. E nós devemos tomar cuidado, tem bicho aí por aí. Tem bicho pegando crente. Não é, irmão? Nós estamos com dificuldade de dar glória, uma escassez de glória. Não sei se é vergonha, né? Mas aqui no púlpito a gente escuta. De vez em quando a gente escuta, aí embaixo também. Vamos aqui em cima, aí embaixo, vamos intercalando, porque não é para mim que estou falando. Eu sou o menor entre vós, apenas um canal, o menor aqui, mas o grande está com a sua palavra aqui falando conosco nesta noite. A Ele honra, a Ele glória, a Ele o poder, a majestade é em cima no céu e embaixo na terra. Existem a glória dos homens. A glória dos homens são glórias passageiras, são glória do mundanismo, são glória da vaidade, são glória dos demônios que querem oferecer para jovens, donzelas, metida besta, que acha que ser crente é coisa de velho, acha que servir a Deus é coisa de aposentado. Aleluia. Mas tem um Deus que nós precisamos saber que a Ele devemos render glória. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, existem as glórias do mundo. As glórias do mundo são passageiras. E tem gente trocando as glórias de Deus pela glória do mundo. Mas o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos, a Ele, ao qual nós lhe rendemos glória. E glória, 6 meses de glória, não 1 ano de glória, não 2 anos de glória. Ele diz, para todo sempre. Nós nascemos, nós morremos,
Enquanto estamos vivos, a glória é para Ele. Nós morremos, outro nasce, a glória é para Ele. E é para todo sempre. Por que é todo sempre? Porque esse qual que entregou a si mesmo por nós, ele não está dentro do tempo. Ele é atemporal. E ele é atemporal. Então ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro. Para todo sempre é uma expressão metafórica, simbológica, que significa para os séculos dos séculos. Para todo sempre. Para todo sempre. Outra tradução diz para o século dos séculos. Não é? Outra tradução diz para toda a eternidade. Porque ele é um Jesus que se humanizou, mas ele já existia no Antigo Testamento e desde a fundação do mundo. Ele passou pelo Novo Testamento, veio pelo Novo Testamento, está passando por aqui, e ele está numa eternidade para todo sempre, a glória pertence unicamente a ele. Aleluia. Porque ele não morre, ele não vai para o túmulo, ninguém vai sepultar ele. Ele vive para todo sempre, ele não vai mais morrer. Aleluia. Então a ele glória para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Esse amém é uma confirmação. Quando nós falamos amém, estamos confirmando o quê? Que a glória pertence a esse qual? Qual é? Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual entregou a si mesmo por nós. Amém? Verso 6. Versículo 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa Bíblia aqui, eu acredito que você deve estar acompanhando, aí senão você fica perdido. Essa Bíblia NVI, ela diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Meus irmãos, como nós havíamos falado logo no início, que esta carta é uma carta tipo circular que deveria passar pelas igrejas da Galácia, aonde Paulo tinha fundado com seus companheiros algumas igrejas que nós abordamos os nomes dela daquele dia, não é? E quando Paulo estava fundando aquelas igrejas com seus companheiros missionários, fundaram estas igrejas e retornaram ao seu centro de envio. E quando eles retornaram, as igrejas ficaram praticamente só com os obreiros locais. E a igreja iniciante, logo no início da fé, estavam indo bem, porque Paulo ensinou bem a igreja e fez milagre, prodígio, em Atos 13, 14. Vemos Paulo fundando essas igrejas, o que Deus fez nessas igrejas. Só que quando Paulo foi embora, chegou um pessoal lá, né, na Antioquia, da Síria, até me foge da mente o nome dessas igrejas que eu falei outro dia, mas daqui a pouco eu lembro, essas igrejas que foram fundadas, né? Chega um pessoal, quem sabe foi de Jerusalém, não sei de onde foi, e dizendo assim: vocês são crentes também? São. Vocês que são crentes agora? Nós somos crentes em quem? Em Jesus Cristo. Mas quem veio pregar para vocês aqui? Eles falaram: foi Paulo. Isso não está na Bíblia, eu estou deduzindo. E foram outros ensinadores depois de Paulo.
Está entendendo? Outras pessoas com outro tipos de ensinos depois da saída do apóstolo Paulo. Então, foi Paulo que ensinou vocês? Foi. Mas Paulo é o seguinte, ele não andou com os apóstolos, né, colocando em xeque o chamado do apóstolo Paulo. Em dúvida que nós fizemos essa refutação logo nos primeiros versículos. Nós não. Paulo faz essa refutação, que toda a carta ela é em defesa do apostolado de Paulo e a defesa do evangelho. Então, chegam outros ensinadores e dizem, pois é, vocês começaram bem. Já está com a meia verdade. Quem sabe dissesse, né? Já deu um passo. Já deu um passo. Tem alguma semelhança de hoje em dia? Tem alguma semelhança? É só um crente aceitar Jesus como Salvador aqui, aí chega alguém dizendo, você já deu o primeiro passo. Está indo bem. Mas falta alguma coisa ainda. Os pescadores de aquário. E aí, não, por quê? Não, vocês não podem. Aí falava para os crentes assim, vocês não podem. Somente aceitar Jesus como Salvador da sua vida, crer em Jesus como Filho de Deus. Vocês também precisam guardar a lei. Vocês precisam circuncidar-se. Vocês precisam guardar o sábado. Você não pode comer carne de porco. Está entendendo? Então ali tinha um povo que estava ensinando um ensino diferente do apóstolo Paulo. Paulo veio e ensinou a respeito da graça, que é a salvação pela fé. O que podemos entender que Martinho Lutero foi praticamente um segundo Paulo a esse ensinamento. E ele aborda essa verdade maravilhosa, né? Não, vocês não podem. Né? Vocês precisam guardar também a lei. A lei. E Paulo tinha ensinado a respeito da graça. A salvação pela fé sem as obras. E os judaizantes, esses falsos ensinadores, chegaram na frente, chegaram depois, né? E ensinavam que precisavam guardar a lei também. E Paulo ficou sabendo do assunto. Paulo, alguns acham que ele estava em Corinto, outros que acham que estava em Icônio, quando escreveu com seus companheiros. Se fosse hoje, ele tinha recebido no WhatsApp, né? Se fosse hoje. Mas naquele tempo, não sei como ele ficou sabendo, que os irmãos estavam distanciando do evangelho genuíno e passando a seguir a lei também do Antigo Testamento. E por isso que o apóstolo Paulo aborda logo no início do primeiro versículo, do versículo 6, dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha o verso 6 aqui dessa outra Bíblia. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Os irmãos estão entendendo um pouco? Aleluia. Eles tinham ensinado. Ele tinha ensinado. Paulo ensinaram bem eles. Deixaram firmes, fortificados, alicerçados. Mas quando Paulo se ausenta, vem outros. E Paulo ficou sabendo, e Paulo diz assim: eu admiro, porque tão depressa vocês estão abandonando o evangelho da graça. Essa palavra eu admiro, eu fico, tipo assim, escandalizado, né? Maravilho-me, eu admiro, eu fico espantado. Com o quê? De que os crentes que ele deixou firme em Jesus estavam apostatando da fé. Por isso que ele admirou. Agora, por que que o apóstolo Paulo admira ou ele espanta? Porque ele era preocupado com o evangelho genuíno. Concordam? Ele era preocupado com o verdadeiro evangelho
de que ele havia recebido do Senhor e que ele tinha ensinado aquele evangelho. Ele tinha essa preocupação de que, como os crentes estavam dentro da igreja, preocupados com um evangelho misturado, com um evangelho misto. Então, Paulo preocupa, e isso é muito bom para nós, pensar que nessa noite aqui tem muito Paulo também. Tem muito Paulo. Tem Paulo aqui nessa noite que concorda com o evangelho misto. Tem Paulo aqui que não concorda com o evangelho misto. Aqui tem Paulo que ele é mais tradicional. O evangelho tradicional, um evangelho mais, como vou dizer assim, mais apertado, daquele bem tradicional, daquele bem rigoroso. E tem aqueles Paulo que é um evangelho assim, não, pastor, não, preocupa não, para que você está admirado? Está admirado por quê? Não, hoje em dia esse negócio não está nem pedindo perdão mais não. Está entendendo? Eu estou falando de alguém preocupado com o evangelho, a pureza do evangelho. E é interessante que tem uns bem radicais. Tem Paulo radicais, tem uns Paulo bem radical e tem outros mais light. Alguns dizem que acham que é os mais novos, né? Os mais novos que é mais... Mas eu acredito que tem também alguns Paulos mais antigos, mais light também. E aí é difícil. Você acha que é fácil dirigir congregação, dirigir igreja? E a liderança fica no meio, entre os radicais e os liberais. E aí é que precisa fazer esse equilíbrio. Porque existem dois exageros. Exagero para o radicalismo e o exagero para o liberalismo. Verdade? Estão entendendo? Dois exageros que nós não podemos pender. Então, às vezes, se nós congregamos com alguém que lidera, às vezes a gente engole alguma coisa porque a gente não gostaria que fosse assim. Está liberal demais. E às vezes nós congregamos com alguém e diz, não, eu não gostaria que fosse assim, está liberal demais. Ou está muito radical. E às vezes a liderança que está no meio dessas tendências. E às vezes tem o próprio líder, que às vezes tem o líder mais liberal e tem o líder mais radical. Isso que não preocupam muito com essas coisas. E Paulo chama essas outras coisas mais light, porque hoje nós estamos, e Paulo chama esses, a circuncisão, ele chama a guarda do sábado, essas leis cerimoniais, ele chama isso de outro evangelho. E os irmãos há de convir comigo que parece que eu não sei se nós estamos seguindo um evangelho só. Às vezes você olha para mim e vê um evangelho. Eu olho para você, eu vejo outro evangelho. Eu olho nas irmãs, numa irmã, e você olha na outra irmã, que evangelho que ela está seguindo, será? Aí outra irmã olha na outra, e que evangelho é o seu, minha filha? Aí fica admirado. E o irmão, e aí você vai viajar por aí, nessas igrejas, e fala, sabe que esse evangelho aqui é o mesmo nosso lá? É ou não é? E você vai viajar por aí nessas igrejas, aqui perto não é uma benção, aqui por perto, né? Mas ir mais para longe, aí você volta e fala, será que essa aqui é a Assembleia de Deus, que eu congrego lá? Eu acho que eu entrei na igreja errada. E eu acho que, porque, irmão, porque tem Paulo, de todo jeito, tem Paulo que zela do Evangelho e tem Paulo que não zela do Evangelho. E nessa noite aqui, cada um de nós devemos ser um Paulo. Um Paulo.
Se cada um de nós for um Paulo que tem zelo pelo Evangelho, irmão, a igreja vai bem. Vai bem. Mas se tocar só por um Paulo, avisar e comandar todos os outros Paulos, que só é Paulo quando está junto, quando está longe não é Paulo. Porque quando Paulo estava lá, estava tudo bem, mas quando Paulo não estava, quando Paulo saiu, irmão, que tem uns que é assim, que só zela do Evangelho quando está perto de alguém, quando está longe, não cuida do Evangelho. Mas aqui não tem ninguém assim não, né? Quando o pastor está perto, tem o Evangelho genuíno. Quando o pai está perto, está com o Evangelho genuíno. Quando a mãe está perto, está com o Evangelho genuíno. Mas quando está longe, aí ela é crente aqui, participa da ceia, aí vai trabalhar lá na fazenda, aí fica 6 meses fora, 1 ano. Aí depois ele vem, ô pastor, estou sem ceia, eu acabei afastando do Senhor lá. Por quê? Porque tem pessoas, irmão, que ele é fácil de ser convencido por alguém. Está entendendo? Mas quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, nós não podemos ser convencidos por terceiros, por mercenário. Está certo? Tem gente, irmãos, que ele é convencido pelo um golinho de cachaça, pelo um pouquinho de pó de droga, pelo um copinho de cerveja, pelo um beijo, pelo um abraço, ele já é convencido. Mas quem aprendeu o leite genuíno, que o irmão leu aqui hoje, 1 Pedro, capítulo 2, que beberam um leite não falsificado, a tradução dele disse, irmão, ele cresce. O versículo que leu diz que ele cresce. Mas tem muita gente que não está crescendo, irmão, não cresce. Paulo diz assim, Paulo, quando ele diz assim, eu admiro, dá uma ideia que ele diz assim, olha, vocês começaram bem. Começaram bem. E se vocês estivessem caminhando igual vocês começaram, vocês estavam longe. Era como se de Paulo dissesse assim, se vocês tivessem seguido viagem como vocês estavam indo, vocês estavam bem, vocês estavam crescendo. Por isso que Paulo ficou admirado. E hoje não é diferente? Tem pessoas, irmãs, tem irmãs, tem irmãos, tem obreiro, irmão, que se ele tivesse começado igual começou, irmão, ele estava longe. Mas ele dá lado para outro evangelho. Ele fica questionando doutrinas e costumes da igreja. Eu queria usar minha barba. Eu não sei porque o pastor não deixa usar minha barba. Eu nunca achei escrito na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Por que fulano usava barba? Vou tentar que nem usava barba. Esse negócio de trindade aqui também não está certo. Que negócio de trindade? Isso aqui, obreiro, crente, fica questionando as doutrinas do Evangelho com dúvida. Sabe, irmão? E aí, o Paulo fica sabendo. Entendeste? O Paulo fica sabendo. Oh, mas como ele começou bem, agora dá uma... cabelo, que negócio de cabelo? Cabelo, não sei o que lá. Isso não tem, não sei o que lá. Questionando algumas coisas. É claro, não estou me referindo a questionar a concernente a ensinamento, a dúvida, mas questionado e como dúvida concernente às doutrinas. Por que não pode comer carne de porco? Está aqui falando que não pode, então não pode. Irmão, então Paulo ficou admirado. Aqueles crentes haviam aceitado a Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma, e eles estavam indo bem. Feliz é o crente, é o irmão aqui da nossa galáxia, que ele começa e vai bem. Mas tem muitos crentes aqui da nossa galáxia, da nossa igreja, que às vezes começam bem, mas terminam mal.
E nós vemos na Bíblia algumas pessoas que começaram bem e terminaram mal. Quem foi? Foi o Saul, né? Saul foi o deles. Salomão também. Começaram bem, animados, cooperando, colocando gravata e se ajeita, compra até um terno e arruma, senta mais na frente, não falta de culto, aí, cooperando. Daqui a pouco fala assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Aí, não é, irmão? Irmão, se qualquer coisinha que vier na nossa vida espiritual, nós deixar de ser crente, irmão, se qualquer coisinha que vier na nossa vida, nós entregar o trabalho nosso, irmão, se qualquer coisa que tiver na congregação, tiver que entregar a congregação, vocês acham que é fácil, irmão? Aqui em cima tem muitos presbíteros, evangelistas, pastores. Não é fácil chegar aqui não, irmão. Tem que passar por cima de muita coisa. Tem que engolir muita coisa a seco. Desce rasgando. Em cima de picuinha, coisinhas pequenas, temos que passar por cima. Porque o cristão precisa alimentar da palavra de Deus. E quem alimenta, ele cresce. Cresce espiritualmente. É uma bênção na casa de Deus. O povo vê a diferença. Agora, irmão, quando ele é o ouvido aberto para ouvir conselhos de falsos mestres, de judaizantes, é um perigo. Ele é fácil de ser convencido. Por pouca coisa, ele convence. Vamos lá. Tem uma reunião lá hoje, nem culto não fala. Se falar culto ele não vai, então fala que é reunião para mudar a estratégia. Esse dia eu fiquei sabendo, convidou uma irmã aí para ir numa reunião. Aí de uma igreja tal, falou, não é a reunião, isso é para, entendeu? Vamos lá. E por pouca coisa, irmão, pessoas estão passando para outro evangelho. Diga comigo assim, passando para outro evangelho. Esse é o tema de hoje. Irmãos, não existem dois evangelhos. Não existe um evangelho baseado na graça e um evangelho baseado nas obras. O evangelho baseado nas obras não é evangelho. O evangelho, para Deus, irmão, só tem um evangelho que salva o homem do seu pecado. Só um. E esse outro aqui, dizem que tem duas palavras gregas que traduzem esse outro. Outro diz que tem o tal de halos, né, que é da mesma espécie, é similar, igual. E tem um outro com outra palavra grega, diz que é o tal de hétero. É diferente, de outra espécie. Então esse outro aqui não é halos, esse outro aqui é hétero. Esse outro evangelho, mas um evangelho diferente. Não é o evangelho genuíno que Paulo havia pregado. Porque só existem um evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, baseado na graça, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmão, e nós estamos vivendo, esse outro evangelho está sendo uma ameaça nos últimos dias. Uma ameaça perigosa para nós. Porque esse outro evangelho, irmãos, esse outro evangelho hoje em dia está em outra roupagem. Uma roupagem nova. Irmão, pode observar. O evangelho está numa roupagem bastante nova, um pouco diferente. E
E esses dias, não, deixa para lá. Existem aí algumas igrejas que já têm dentro da igreja algumas peças da lei do Antigo Testamento. Alguns colocam o candelabro, certo? De 7 pontos, um candelabro dentro da igreja. Outros tem um tal de... Estão usando chofar? Tem o equipar. Tem o chofar. Então, o tal de chofar tem um tipo um chifre que coloca azeite. Então, dentro da igreja, tem um chifre para colocar o azeite. Aí tem alguns líderes diz que é evangélico, bota já o gorrinho dos hebreus, dos judeus. E aí tem alguns irmãos, alguns daqui, que já compram uma toalhinha ungida. Compra a toalhinha ungida. Tem irmão daqui que põe o copo d'água em cima da televisão, da mesa, do rádio, o copo d'água. Não é? Aqui não tem não, né? Aí leva as fotos. Eu trouxe aqui, pastor, umas fotos para o senhor orar pelas fotos. E um dia eu estava na igreja, chegou uma irmã lá querendo meio litro de azeite que tinha que usar. Tinha que ungir a vaca dela, que pegou uma broca. Não é pseudo evangelho, os são chamados neopentecostais. É isso? Os neopentecostais. E hoje nós podemos dizer assim, por que tão depressa alguns querem passar para outro evangelho? Eu vou para lá. Um evangelho que não crê na segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Um evangelho que não crê da terceira pessoa da Trindade como o Espírito Santo e quer ir para lá. E por que quer ir para outro evangelho? Primeiro, por contrariedade. Segundo, discordância doutrinária. Terceiro, confusão. Sabe, irmão? Porque contrariou com alguém, eu vou para outro evangelho. Irmão, se você veio de lá, fica aqui, não precisa voltar para lá. Fica aqui. Não é? Mas há pessoas que não podem contrariar com o pastor, contrariar com a irmã, contrariar com o obreiro. Porque hoje, irmão, tem evangelho do gosto que tu quiser. Evangelho opcional, do jeito que você quiser, tem. Tem ou não tem? Tem. Tem do jeito que você quiser, tem evangelho. É opcional, é do jeito que você quiser. Ele é um evangelho de todo jeito. Irmãos, e nós precisamos ter firmeza. A Bíblia diz que nós devemos permanecer naquilo que nós temos aprendido. Eu fico também como Paulo, admirado de ver irmão e irmã, procura de outro evangelho. Esses dias, foi aqui ainda, eu vi uma irmã descendo para um outro evangelho, pegando o norte. A bebinha debaixo do braço. Um irmão, né, outro irmão. Eu vi um irmão também pegando o norte para outro evangelho. Não vamos ser tão radical, eu devo saber o porquê que estava indo, não critico, de repente era alguma convocação, alguma, né? Mas nós precisamos, irmãos, estar aqui comendo da palavra aqui. Aqui. Se você comer uma ovelha, quando ela come uma cocheira aqui, come uma cocheira ali, come uma cocheira lá, come uma cocheira aqui, daqui a pouco ela vem aqui, nessa cocheira que está muito alta. Eu vou lá na outra, aquela mais baixinha. Aí vai lá,
Não, aqui tem muito pouco sal, eu vou na outra, eu vou na outra. Daqui a pouco nem uma cocheira serve para ela. Porque é um perigo, irmão, quando procura outro evangelho. Primeiro, quando você procura outro evangelho, você tem perda de comunhão. Você não tem comunhão, você vai para outro evangelho, mas você, por exemplo, se você vai para outro lugar, você vê os crentes daqui, quando você passa perto, você vira até a cara, assim, envergonhado. Não era de lá, mas agora não tem aquela comunhão que tem mais aqui. Não é? Segundo, corre o risco de apostatar da fé. Existem muitos apostatar da fé. Porque tem alguns irmãos que já passaram pelo evangelho A, evangelho B, evangelho C, evangelho D, e não está contente ainda. Se brincar, vai procurar mais um. E se nós chegamos aqui, irmãos, lembremos que o evangelho está sendo ensinado aqui. A palavra de Deus está aqui. Tem batismo com o Espírito Santo aqui, tem cura divina aqui. Agora, problemas tem aqui também, e tem em todo lugar. Se você olha outra igreja ali e fala, oh, mas lá é bom demais, olha que união, mas entra lá para tu ver. Vai lá. Depois que você entra lá, é que você vai ver, e você fala, vou voltar. Vou voltar. Há um tempo, houve algum problema na igreja, e os crentes, maioria, irmão, passaram para outro evangelho lá. Sabe? Eu acho isso, irmão, uma covardia, principalmente quando a gente fala de cooperadores, obreiros, é uma covardia, porque qualquer coisinha que acontece, vai para outro evangelho. Isso, irmão, também tem uma perda de moral espiritual na vida do indivíduo. Ele perde a credibilidade de ensinar, de pregar, porque quando vê o perigo, ele corre, então perde a sua moral espiritual. Mas nós devemos que dobrar as mangas e enfrentar o problema e pensar de que Jesus, ele vai na nossa frente. Vai ou não vai? Vai. Nós não precisamos ir procurar. Não precisamos ir procurar o outro evangelho, irmãos. Sabe, irmão? Porque Jesus, ele está na nossa frente para resolver todos os nossos problemas. Se vai para lá, vai contrariado, não vai bem, vai por alguma coisa, por outra coisa, e acaba de lá também, vai para outra coisa. E tem até irmã que apoia o seu marido ir para lá, tem marido que apoia a esposa ir para lá, você vai ficar sem ele, sem ela, porque passa para um, está bom, passa para outro, está bom, daqui a pouco está no mundo, está desviado. Então, irmão, nós precisamos zelar do nosso evangelho, do seu evangelho. Você é um Paulo, zela do seu. Você, pai, você é um Paulo lá dentro da sua casa. Zela do evangelho lá dentro da sua casa. Você, pai, você, mãe, você é um Paulo. Como é que está o evangelho dentro da sua casa? Se o evangelho lá não for genuíno, é bater em ferro frio aqui. Que o primeiro Paulo da casa é os pais, que deve zelar do evangelho lá. A sua casa é o mesmo evangelho da outra casa. E esse negócio de cada casa tem um evangelho diferente, irmão. Um evangelho na igreja é uma coisa, o evangelho em casa é outra. Não, aqui eu estou em casa, né? Não, aqui eu estou no Rio de Janeiro, estou na praia. Esse dia eu me senti um Paulo. Quando eu ouvi aquele pastor lá, aquele que prega para casais lá, como é que é o nome dele? José não sei de quê, né? Você viu lá, né? Hã? José Gonçalves, né? E vocês viram lá a situação dele na praia. Eu fiz igual o Paulo, eu admirei. Eu admirei, né? Uma correntona, um crucifixo todo tamanho, nu, quase seminu, foi meu Deus do céu. Misericórdia. Mas, então, irmão, e tem uns que, então nós devemos zelar, eu preciso zelar do evangelho, mas nós precisamos de cada um de nós seja um Paulo, que zele, que cuide do evangelho, que nós nos corrigimos nós mesmos, nos discipulamos nós mesmos, para que nós possamos, irmãos, alcançar a misericórdia de Deus.
Não existe outro evangelho. Esse é o único evangelho no qual Jesus salva o pecador. É Ele que deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados, para sermos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o único evangelho que transforma o pecador, e está ele em nossas mãos nesta noite aqui, e nós devemos repassá-lo para quem não conhece o evangelho. E diz o texto, que não dá, o tempo já foi, mas diz que ali tinha alguns que perturbavam as pessoas. Verso 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis. Aqui diz, esteja passando. Então não dá uma ideia que eles seriam já passados, mas eles estavam querendo, e alguns talvez haviam passado. Mas tinha alguém querendo passar, que ainda era tempo de Paulo exortar e dizer, cuidado, não passe. O que vocês aprenderam? Irmãos, vamos continuar firme no evangelho do Senhor. Paulo esteja perto ou Paulo esteja longe, mas Jesus não fica longe. O Jesus do evangelho, Ele está conosco aonde nós colocarmos nossos pés. Ele está conosco. Não importa se Paulo está perto ou se Paulo está longe. Quem está entendendo? Não importa se Paulo está perto ou se Paulo está longe. Ele é o verdadeiro evangelho. E nós precisamos conhecer o evangelho, na verdade, para não sermos enganados pelos judaístas que existem ainda hoje. Paulo sofria com esses homens que queriam disseminar mercenário, dizendo que para a salvação precisava de aceitar a Cristo, mas também precisava judaizar, precisava pegar a lei do Antigo Testamento, misturar as coisas, como tem gente ensinando hoje dentro da igreja, um evangelho misto, um evangelho barato, um evangelho light. O evangelho diz que pode pegar um pouco do céu e pode pegar um pouco da terra, pode pegar um pouco de Deus, pode pegar um pouco do diabo, pode pegar um pouco da carne, pode pegar um pouco do Espírito, mas se é Deus, segue, se é amor, segue. Aleluia, glória a Deus. E ali diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não existe um evangelho que agrada a carne e agrada o espírito, que pode comer das coisas dos demônios e da mesa do Senhor. Tem que ter separação. Separação. E nós não podemos esquecer disso e colocar em nosso coração. E dizer, Senhor, ajuda-me a lembrar que tem evangelho light, evangelho misturado, evangelho que agrada a todo mundo, que abre a porta. É um evangelho que quer fazer a vontade do mundo e quer fazer a vontade de Deus. E tem outros pior, que ele não quer sair da igreja e quer que transforme o evangelho aqui. Ele quer forçar a barra para que outro evangelho fique aqui, que aí não precisa dele ir. Pior ainda, irmão, pior. Não, que isso aí também não, isso está exagerando, que não sei o quê, não. Aí é querendo forçar a porta para esse evangelho ficar que não precisa ir, vai abrindo. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, amém? Meus irmãos, que nós possamos ter a graça de Deus na nossa vida. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Esse é o evangelho, esse é o caminho, andai nele. Jesus deu a si mesmo pelos nossos pecados. Não vacile na fé, irmã. Não vacile na fé, irmão. Não dá o braço a torcer. Creia em quem você tem crido. Segue em quem você tem crido. Se você tem convicção da sua salvação, não deixa ninguém arrancar isso, não deixa ninguém tirar isso de nós. A convicção que Deus já falou conosco, Deus já nos usou, Deus já nos separou, Deus já nos lavou, já nos perdoou. A tempestade vem, as provas vêm, mas nós passamos por cima dela, dando o grito da vitória e dizer, Paulo, eu estou contigo. Agarre com Paulo, irmãos. Não deixa Paulo, agarra com ele. Faz a vontade dele, esteja junto dele. Segue ele. Não abandona Paulo, irmão. Tem muita gente, irmão,
que está por aí também colocando dúvida em xeque o chamado de Paulo. Aleluia, glória a Deus. Que nós não podemos colocar em xeque o chamado de Paulo, porque Deus não chamou só a mim, Deus chamou a cada um de nós. Você é um Paulo que tem chamada de Deus pela graça do Evangelho. Maravilhoso Deus, eterno Pai de nosso Senhor Jesus, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, nesta noite, que nós possamos, Senhor, estar firme cada dia na sua presença. Que nós possamos, Senhor, não distanciar do Evangelho do Senhor. O Evangelho que tem um preço, Senhor. Senhor amado, a tua palavra que está conosco. Abençoa esses crentes, abençoa nós que servimos o Senhor. Somos fracos na verdade, somos tão falhos, mas eu sei que o Senhor é um Deus grande e tremendo. Que nós não possamos distanciar deste caminho, Senhor, mas possamos, Senhor, continuar firme até o arrebatamento da igreja do Senhor, Pai. Que a tua palavra diz que tu hás de buscar a sua igreja. A tua palavra diz que a trombeta vai tocar, que tu vai vir até as nuvens para buscar a sua igreja. A tua palavra diz, e nós cremos, e estamos firmes e fortes, que não podemos contaminar com o evangelho, o Senhor, deste mundo oferece, mas o evangelho ensinado pela sua palavra. Abençoa cada crente, cada irmã que veio nesta noite, cada obreiro, que nós possamos zelar da doutrina e do bons costumes da tua casa. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer ser crente nessa noite? Não é crente ainda, não decidiu. Tem uma pessoa, tem uma irmã, tem um irmão, tem uma mulher, uma senhora. Tem alguém? Levanta a sua mão. Deus falou contigo, Deus falou no teu coração. Tem alguém? Não tem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, dizemos amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, sua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.